muito bem-vindos à nossa live. Hoje vamos tratar da Lei Geral de Proteção aos Dados. Todo mundo aí preocupado, mercado imobiliário com tantos dados. Bem-vindo, doutor Alexandre. Oi, tudo bem, Cássio? Prazer estar aqui falando com você, com o pessoal todo do Secov. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Nós estamos ensaiando essa live já tem algum tempo, né? Não é? E muito antes da pandemia, inclusive. Exatamente. E me desculpe aqui a intimidade se no meio da live eu esquecer de chamar de doutor e continuar... Não, para com isso. Nós já passamos dessa etapa. Pode pular essa parte. A gente começa a conversar e conviver sobre tantos projetos, já estivemos alinhados tantas vezes, né, para os trabalhos para o mercado imobiliário. Então, e executamos também, né? Mesmo antes dessa pandemia, a gente vinha trabalhando de uma forma bem interessante, participando de vários eventos e tendo uma boa receptividade, inclusive, nas unidades diferentes do Secov, na Grande BH, e, consequentemente, tivemos que paralisar, porque não tinha jeito, mas agora a gente segue por aqui. Exatamente. Gente, para quem não tem ainda o prazer de conhecer, doutor Alexandre Ateniense, é especializado em Direito Digital e sócio fundador da Alexandre Ateniense Advogados. Ele tem prestado muitos serviços, muita parceria conosco aqui da CMI Secov, tem participado das nossas reuniões regionais, já levando essa informação importante do que vem a ser essa Lei Geral de Proteção aos Dados, que está para poder já chegar, né? Já chegou chegando, né? Está batendo na porta. Está batendo na porta. E no meio dessa pandemia, com tanta confusão, tanta coisa acontecendo, não vai ser fácil. O mercado imobiliário é um mercado que a gente detém muitos dados, né, doutor Alexandre? Com perfis acumuladores. Olha, hoje a gente recebe na locação, nós temos aí desde o atendimento do cliente que chega, nós pegamos todos os dados dele para ele poder fazer uma ficha cadastral para que a gente possa averiguar se ele tem condições de arcar com esse contrato de locação. Ainda temos muitos fiadores, então temos aí os dados dos fiadores e nós vamos acumulando. Nós temos, às vezes, contratos de anos. Temos também os dados dos proprietários, às vezes dos cônjuges também, e assim nós vamos formatando um banco enorme de dados, muito precioso em todos os sentidos, inclusive na responsabilidade de guardá-los, não é isso? Sem dúvida. Nós nunca paramos para pensar que dados pessoais poderiam algum dia se transformar em fator de risco. Só que com a nova lei, isso passou a ser uma realidade. Nós sempre sabemos que um setor de marketing, por exemplo, de uma empresa do mercado imobiliário, quando vai empreender as suas campanhas, sabe, o pessoal que está à frente disso sabe que quanto mais qualificado for o público-alvo, melhor será a campanha. Porém, agora vem a lei chocando diretamente com essas iniciativas no tocante a exigir uma série de obrigações legais, ou seja, uma nova forma de trabalhar. Não é que dado pessoal seja proibido de compartilhar, não é nada disso, mas que tem que se observar alguns critérios, sobretudo porque houve uma ampliação dos direitos do titular de dados pessoais em relação a essas informações que fazem parte da sua personalidade. Por esse motivo é que algo vai ter que mudar em relação a alguns aspectos operacionais. Porque se eu tivesse que definir para você, Cássio, numa única frase, o que é essa mudança que está por vir? Eu diria que é uma mudança cultural em todos os níveis. Cultural por quê? Porque nós vamos ter que repensar a maneira pelo qual conduzimos as atividades operacionais das empresas do setor imobiliário. Justamente para poder não correr riscos, porque antigamente tudo que se fazia em relação a dados pessoais que são acumulados, seja ele papel ou digital, no máximo que as empresas se preocupavam é ter boas práticas de armazenamento, boas práticas de fazer cruzamento de dados, etc. E tal. Agora,
as boas práticas se transformarem em obrigações legais. E obrigações legais que, uma vez violadas, podem causar sanções muito pesadas. Só que, conhecendo bem o mercado, e já que a gente atua com essas consultorias de adequação de várias empresas, hoje a gente deve ter mais ou menos assim, uns 10 ramos de atividade no qual a gente vem prestando esse serviço de adequação, fica muito claro que quem está no comando, os sócios que exercem o poder diretivo, eles ainda não perceberam quais são essas mudanças e, pior, acham que isso é uma mudança de um projeto novo de informática, quando, na verdade, não é. Isso, na prática, nós não estamos falando só de proteção de dados. Nós estamos falando de governança digital. Governar digitalmente, quem executa são os sócios. Quem vai pagar por algum ônus, alguma penalidade em relação a isso, não é o rapaz da informática, e sim os sócios. Então, é necessário que os sócios estejam sensibilizados com esse assunto para que eles possam participar dessa conversa e tomar decisões junto com os setores operacionais. Tá, então vamos por etapas aqui, porque só dessa primeira fala já me surgiu aqui muitas dúvidas e nós já vamos começar a esclarecer. E eu já convido a todos que tiverem suas dúvidas também, compartilhem aqui com a gente, que nós vamos apresentando para o doutor Alexandre. Bom, tu falou uma coisa muito interessante. A gente sempre acha que os dados são aqueles que estão nos papéis. É conservar os papéis. São os arquivos que a gente costumava ter e muitos já digitalizaram esses arquivos, então entendem que estão com esses dados protegidos. O que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que é mito? Bom, vamos lá. Inicialmente, é necessário fazer uma compreensão de que a lei abrange tanto os dados gerados em formato digital, quanto os convertidos de papel para digital e aqueles que ainda permanecem em papel naqueles arquivos de ferro que é tão comum nas empresas da área imobiliária. Então, nós temos que preocupar com essas três frentes. Então, dado pessoal, não importa a questão relacionada com o formato que ele está preservado, porque ele também tem que se adequar ao que está na lei. Agora, essa situação ela é aplicável a todas as situações em que há uma mudança de finalidade pelo qual esse dado foi coletado. Então, imagine bem, uma pessoa procurou uma empresa do ramo imobiliário para poder fazer um contrato de locação do seu imóvel. Só que, a partir desses dados que estão armazenados ali para a finalidade de concretizar a realização de um contrato e a gestão desse contrato, muitas vezes a gente sabe que esses dados são utilizados para outros fins, como, por exemplo, uma campanha de lançamento imobiliário ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, perceba que nesse caso existe um desvio da finalidade pelo qual aquele dado foi coletado. E muitas vezes ele já foi coletado e o contrato já se extinguiu. Então, não tem nem mais a finalidade de manter aquela informação, a não ser que seja por determinação legal ou por necessidade de fazer alguma instrução processual possível no futuro em relação a esses dados. Então, se os dados pessoais foram coletados para o fim de fazer um contrato de locação, eles têm que ser utilizados apenas para esse fim. Ah, mas eu quero fazer um lançamento de um novo empreendimento e eu quero usar esses dados. O que eu tenho que fazer? Teria que pedir um documento novo que foi lançado com essa lei, que é o termo de consentimento, para que formalmente, expressamente, inequivocamente, ele tivesse um meio de comprovar que aquele titular de dados concordou em receber futuras campanhas de marketing. Então, isso é uma grande mudança, que afeta questões operacionais. Aí também já me fez pensar um monte de coisa. A gente que trabalha com inteligência imobiliária, que gosta de cruzar os dados, cruzar as informações, aí vem uma série de dúvidas mesmo. Ok, um fiador que ele simplesmente entregou os dados por ser um fiador, ele só poderá ser impactado por uma campanha de marketing caso a gente tenha um consentimento formal. Correto. Quando ele entrega esses documentos para a gente já pode solicitar na mesma ocasião ou tem que ser um documento para cada campanha?
poderia ser um documento para todas as campanhas. Certo. Agora, é importante que se saiba o seguinte: esse consentimento, segundo a lei, pode ser revogado a qualquer momento. Certo. E, então, é necessário que a empresa tenha um mecanismo de controle eficiente para não correr o risco de um dia um fiador chegar e dizer: quais são os dados pessoais que você ainda mantém em relação à minha pessoa na sua empresa? Aí você é obrigado a responder isso brevemente. Eu tenho nome, CPF, sua declaração de imposto de renda, etc. e tal. Aí ele pode chegar a qualquer momento e falar assim: olha, eu não quero mais ter negócio com você, eu não preciso nem justificar. Por favor, remove meus dados, porque o contrato já se extinguiu e eu não quero mais essa informação. Nesse caso, se por acaso a empresa não tiver um mecanismo de controle que faça essa remoção e não corra o risco de repente, ter um banco de dados paralelo de marketing que vai ficar desconexo com essa solicitação que ele fez, isso é um risco muito grande, porque a gente tem que pensar que essa questão da Lei de Proteção de Dados, de uma forma ou de outra, ela se assemelha àquela questão de que agora o cidadão tem mais mecanismos para dizer assim: olha, eu não quero ser incomodado. Então, se eu já cheguei formalmente te pedir para que você faça a remoção da minha base de dados e você ainda volta a fazer uma campanha de marketing, essa situação gera o quê? Um bilhete premiado na mão dele, que ele pode vir à justiça para poder, então, pedir algum tipo de indenização. Pode parecer meio louco, meio assim, forçação de barra, mas não é. É o que está escrito na lei. Então, as empresas têm que ficar atentas quanto a esse detalhe. Tem que montar, por exemplo, um setor para ficar continuamente aberto para receber solicitações de titulares de dados pessoais que podem vir à abordagem de dizer quais são os dados que são solicitados. Meus dados estão errados. Eu quero que remova. Isso nunca foi motivo de preocupação. As empresas tinham as bases de dados, executavam aquelas atividades que bem lhe conviesse, sem ter essa preocupação de atender a solicitação do titular, que, como eu disse, agora tiveram os titulares agora tiveram seus direitos ampliados, que podem exigir esse tipo de situação. Então, só para ilustrar bem um caso que está acontecendo comigo direto, quem é que não recebe aqueles telefonemas de operadora de telefonia celular no sábado à tarde, na hora que você está descansando em casa? Como é que eu estou fazendo agora em relação a isso? Eu vejo que a chamada entra, eu gravo a chamada, deixo a pessoa falar, e depois eu falo assim: olha, de onde você buscou meus dados? Quem é que te passou? Eu nunca fiz negócio com você, com essa operadora, minha operadora é a outra. Aí a pessoa começa a engasgar. Fala: olha, eu não quero mais que você faça esse tipo de abordagem comigo, que eu não dei autorização para que você fizesse campanha de marketing com os meus dados. Então, ou você remove isso e não me chateia mais, ou então já estou com a prova para poder tomar algumas medidas no futuro. A conversa dura 15 segundos. Então, nada me espantaria se, por acaso, no futuro, algum titular que ainda não tem noção exata dos seus direitos passassem a tomar atitudes como essa. A exemplo do que aconteceu no passado, na hora que entrou em vigor o Código do Consumidor. O consumidor não tinha noção dos seus direitos antes de 1990, enquanto a falha de relação de consumo. Então, hoje, os titulares de dados pessoais não têm noção desses direitos, mas passarão a ter. E isso é motivo de uma avaliação de risco para que a gente não seja surpreendido com medidas dessa natureza. Olha, uma curiosidade que me causou aqui com essa conversa. Bom, se eu tenho hoje um funcionário, né? Porque nós estamos falando em campanha de marketing, parece que é só campanha grande, e não é bem assim, né? Nós sabemos bem que a gente faz, às vezes, abordagens específicas. E um funcionário, por exemplo, da empresa que tem ali, ele faz a captação de imóveis e, com isso, a captação de alguns dados. Se ele hoje sai da minha empresa e vai para uma outra empresa, e naquela outra empresa ele começa a abordar os clientes para convidar para ir para outra empresa, como fica? É uma situação corriqueira no mercado, a gente sabe. E isso mostra o quê? Que da forma como se administra hoje, gerencia hoje os dados, da forma como os dados pessoais são tratados na empresa,
os sócios não exercem uma governança plena sobre essas informações. Porque não há dúvida que esses dados pessoais não pertencem ao captador, pertencem à empresa. Exato. Só que ele não formaliza essa situação para o captador. Então, eu já tive casos que eu tive que enfrentar recentemente, justamente situações iguais a essa, que a pessoa saiu da empresa e começou a fazer oferta para os próprios clientes, que acharam estranho, porque nem sabia que o captador já tinha mudado de empresa. Eu estou vivenciando isso, por isso que eu estou colocando isso aqui. Pois é. Então, eu pergunto, você tem uma norma interna que formalize para os captadores que esses dados são da empresa, que se eles saírem da empresa, eles estão proibidos de fazer qualquer uso desses dados? Você tem essa norma interna? Talvez não. Ou se tem, talvez não seja tão rigorosa assim quanto a isso. E isso precisa ser revisto. A gente tem um manual de conduta, né? Então, nesse manual de conduta vem dizendo isso. Eu diria que é mais do que um manual de conduta. É uma política de privacidade e proteção de dados. Como fica a outra empresa? Então, eu vou colocar agora do outro lado. Essa é uma situação que eu estou vendo, mas vou colocar do outro lado. E se vier para mim um funcionário de uma outra empresa e começar a fazer abordagem, e eu não estou sabendo, mas ele está fazendo. Eu também sou responsável. Então, as duas empresas são responsáveis, são corresponsáveis? Poderiam ser. Por quê? Porque se o titular de dados descobrir que a rastreabilidade que fez com que uma empresa terceira fizesse essa abordagem sem autorização, por qualquer motivo ele tivesse meios de prova para isso, ele poderia tomar a iniciativa de entrar contra as duas. A que se apropriou do dado está errado, porque ela não tinha o termo de consentimento para essa finalidade. E a que tinha o dado para a finalidade, por exemplo, de gerenciar um contrato, também está errado, porque ela não protegeu esses dados pessoais. E isso é uma falha grave que existe na lei. As empresas, pela primeira vez, nós temos uma legislação no Brasil que determina que as empresas têm que comprovar meios de proteção de dados pessoais, meios de segurança da informação. Então, você imagina, se a partir de agora você não está preocupada se uma planilha, né, que a gente sabe que é o maior banco de dados pessoal do mundo, são planilhas de Excel. Então, se essa planilha pode ser passada de mão em mão sem controle, isso é um motivo de preocupação imensa, porque vai dar vazão, vai dar caso a um vazamento de dados e pode ocorrer esse risco. Então, as empresas têm que manter os seus dados pessoais mais protegidos. Ou seja, ela tem que saber exatamente quem tem acesso ao quê. Entendeu? E até que ponto que esse acesso deverá ser revogado se o sujeito sai da empresa. Então, essa questão de passar pendrive, de fazer com que arquivos locais possam ser copiados sem que os sócios tomem ciência dessa situação, passa a ser um risco enorme. Então, eu sempre sugiro, no aspecto sistêmico, que as empresas tenham a preocupação de migrar todos os seus dados, sobretudo os dados pessoais, para a nuvem. Por quê? Porque os sistemas em nuvem, eles têm mais rastreabilidade quanto a saber quem fez o quê. Sistemas que, como a gente opera na maioria das empresas hoje, de servidor local, não dá essa rastreabilidade. Então, você nunca vai ficar sabendo se alguém efetivamente se apropriou de uma planilha sem ter poderes e autorização para isso. E daí passou em diante. Por isso é que são medidas de proteção de dados que, além das normas, além dos sistemas, precisam também ser objeto de capacitação, de treinamento da equipe, para elas entenderem que, da forma como a gente operava, não dá mais, porque senão nós vamos ter riscos que a empresa vai ficar sujeita e não vai ser o captador que vai pagar qualquer multa, vai ser o próprio gestor. Por isso é que ele tem que participar dessa conversa e tomar decisões sobre esse assunto. Não entender que isso é assunto de tecnologia da informação. Isso é assunto de governança digital corporativa. E quem governa é quem é dono. Não dá para simplesmente terceirizar, né? Nós temos que estar todos envolvidos, né? Ontem eu escutei uma expressão que eu acho que eu vou trazer para cá. Nós teremos que ser gestores ninjas. É isso aí. Ou seja, tenha um pouco mais de visão aberta em relação a essas situações. Isso nunca foi motivo de preocupação. Por quê? Porque não tinha sanções, não tinha risco.
O risco era calculado, o risco era perder uma base de dados. Agora não. Agora nós temos sanções administrativas que podem fazer com que multas sejam aplicadas por quem? Pelo PROCON, pelo Ministério Público, pela futura Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser criada para esse fim. Nós vamos ter problemas de riscos de medidas judiciais quando as vítimas se sentirem prejudicadas, que vão buscar juizado especial para poder fazer esse tipo de abordagem, de indenização. E, para mim, a pior delas, que é o risco reputacional. Por quê? Porque a lei traz uma mudança. Essa mudança no sentido de que, se por acaso ficar comprovado que houve qualquer tipo de incidente, a própria empresa será obrigada a denunciar esse fato para a Agência Nacional de Proteção de Dados. E se isso não acontecer, obviamente, multas maiores vão ser aplicadas. E no momento que ela publiciza esse vazamento, esse incidente qualquer com os dados pessoais, isso se torna acessado por todos. E a gente sabe o tanto que é difícil criar e manter uma reputação para poder ser abalada por um caso como esse, que muitas vezes afasta. Porque proteção de dados pessoais, Cássia, a partir de agora, pode ser um grande diferencial de mercado para as empresas, e não apenas um investimento para poder fazer a obrigação da lei. Só que poucos ainda enxergaram nessa ótica. Para a gente fechar esse assunto aí do marketing, da inteligência, uma coisa que eu acho que, também só para esclarecer, um cliente que ele vem até a empresa procurando um imóvel, então eu imagino que ele já esteja me dizendo que ele está em busca. Eu posso passar a oferecer para ele outros imóveis? Como que fica essa história da gente ter um cookie dentro do site e coisas assim? Bom, vamos dividir essa pergunta em duas situações distintas. Tá. Primeiro, a situação em que o cliente procurou a empresa, seja digitalmente ou presencialmente, fez um cadastro qualquer, e dali você pode já fazer o tal termo de consentimento. O termo de consentimento, para poder fazer o uso desses dados pessoais para uma campanha de marketing, ele não é presumível, ele tem que ser expresso, inequívoco, tá? Para que possa não deixar dúvidas de qual era a finalidade pela qual esse dado seria utilizado. Entretanto, a gente sabe que virou já uma prática de mercado a utilização de cookies, de chatbots, né, para poder, a partir de uma única informação, fazer o cruzamento de referências. Um chatbot, por exemplo, ele tem duas categorias. Tem os chatbots do bem e do mal. Como é que eu vou diferenciar isso? É que o chatbot do bem é aquele que você tem ampla transparência para o titular de dados de que aquele dado está sendo utilizado para tal finalidade. O chatbot, o nome não é apropriado, não é que não é do mal, né? Mas enfim, para uso e desconformidade com a lei, vamos dizer assim. Ele é aquele que você coleta uma informação que seja um único número de celular ou um CPF. E a partir dali você faz uma série de medidas que podem ser, inclusive, proativas para poder atrair mais negócios com essa pessoa, mas não avisa para ele que você tem esses dados e que você vai começar a fazer o tratamento desses dados para finalidades que ele jamais pensou. Então, nesse caso especificamente, o risco é maior. A gente sabe que todos os empresários estão acostumados a conviver com o risco. A questão é, vale a pena bancar esse risco? Se vale a pena, até que ponto que esse risco tem que ser bancado? Porque se a pessoa... Eu tive um caso de um cliente, por exemplo, que de uma conversa pelo WhatsApp no site do cliente, uma grande empresa, ele já conseguia fazer cruzamento de dados assim absurdos para poder saber tudo. Faixa financeira, localização, endereço, etc. Eu tenho um parceiro que ele tem 500 bases de dados, Clássica. 500. Nossa. Aqui no Brasil. Que a partir, por exemplo, do seu CPF, se você me fornecer, eu poderia, através dessas pesquisas, descobrir a faixa salarial do seu vizinho. Então, tudo isso hoje é possível. Esses dados hoje caem na mão da gente. A gente precisa correr atrás. Hoje, tem várias empresas que já fazem essa inteligência. Agora, então, com os recursos de inteligência artificial. Porém, se você quiser, uma coisa é você ter essas informações e tomar decisões internas de negócio.
Ou seja, Isso é um detalhe. agora vai Agora, ser se você fazer de medidas proteger. proativas com esses dados e que a parte, que o titular de dados tome ciência e ache estranho porque ele está sendo abordado se ele nunca fez negócio, aí está o risco. Vou te dizer, acho que a inteligência agora vai mudar, essa inteligência de cruzamento vai ser inteligência de proteção. Nós temos muito que aprender e rever, né? Nós temos aqui o hábito nas empresas, quando a gente faz, então, a captação de um imóvel, ou compra e venda, você vai fechar um negócio. Então, ali você vai pedir uma série de certidões, os cartórios mandam, a gente pede matrícula dos imóveis e mais um monte de... E a gente vai arquivando esses documentos. E como que depois de concretizado o negócio, nós devemos descartar esses dados ou como podemos deixá-los arquivados com segurança? Qual que é a orientação? A orientação, ótima pergunta essa. A orientação é no sentido de que a gente sempre tenha o foco na finalidade pelo qual esses dados foram cedidos pelo titular, para que a gente possa, a partir daí, entender se a finalidade pelo qual ele cedeu já foi cumprida ou não. Se já foi cumprida, então esses dados, segundo a lei, deveriam ser descartados, a não ser que você tome a iniciativa de fazer uma abordagem para essas pessoas para dizer, olha, seus dados estão aqui conosco, mas se você não gostaria de receber futuras comunicações de lançamentos ou que a gente faça um envio de novos imóveis que tem dentro do seu perfil, pode ser que isso dê certo. E aí você vai ter essa prova de que ele expressamente, não é assim, por analogia, tem que ser expresso. Ele consentiu que esses dados permanecessem, mas quais dados? Só os dados essenciais. Não uma declaração de imposto de renda, não, sei lá, uma certidão qualquer que não se torne necessária para uma campanha de marketing. Então, as empresas, elas não têm uma política interna, um processo interno muito rigoroso para poder fazer o descarte. Então, isso é um ponto gravíssimo, que certamente precisa ser corrigido de imediato. E o outro ponto muito importante que você falou é a questão de mecanismos de descarte. Esse mecanismo de descarte, eles têm que ser efetivos, porque a gente sabe que não é só no setor imobiliário, que muitas empresas usam rascunho de fichas cadastrais de clientes, de documentos, etc. Bloquinho. Isso é normalíssimo. Bloquinho de anotação que você corta, você bota uma colinha ali e resolve. Isso agora passa a ser um risco gravíssimo. Então, veja, é uma mudança de cultura que tem que acontecer, porque nós temos que ter em mente o seguinte, princípios da lei. Primeiro, só devo coletar dados necessários para aquela finalidade pelo qual ele vai ser utilizado. Segundo, uma vez concluída a finalidade, esses dados, em regra, deverão ser descartados. Então, acumular documentos demais que em determinado momento foram importantes para o cartório e depois não foram, sei lá, de alguma forma descartados, isso se torna um risco imenso. Então, esses procedimentos internos agora precisam ser colocados em prática, porque a lei determina que seja assim. Qualquer montanha de papel que tenha dados pessoais, que fica acumulado na mesa de alguém, passa a ser um fator de risco. Por quê? Porque qualquer pessoa pode chegar ali e pegar a declaração de imposto de renda de um fiador. Então, estou aqui pensando uma coisa que me acendeu aqui um medo. Nós temos que, muitas vezes, compartilhar esses dados com outras pessoas para viabilizar um negócio. Seja com uma corretora de seguros, para que ela possa fazer, então, o seguro-fiança, né, do imóvel, o título de capitalização, ou com um despachante. Bom, eu tenho que confiar inteiramente que eles vão ter um cuidado com esses dados. Como que nós vamos trabalhar a partir disso? O que a gente sabe é que essa relação ocorre nessa seção de documentos e dados pessoais de uma maneira muito informal, né? Você sabe que um dado que você passa para o despachante, um dado pessoal que você passa para o despachante, ele
Você jamais preocupou se esse despachante que recebeu um documento pelo WhatsApp passou esse dado pessoal para frente? Isso pode acontecer sem que você tenha certeza que, de fato, esse problema ocorreu. Então, qualquer prestador de serviço que atua junto à empresa do mercado imobiliário, a gente tem que ter agora um contrato formal com eles, para que a gente deixe muito claro, até para poder ter legitimidade, se um dia acontecer um problema. Bom, imagina que um dia aconteceu um vazamento de um dado do cliente na mão de um despachante. Se você tem um contrato com esse despachante para orientá-lo, dizer o seguinte: esse dado pessoal só pode ser utilizado para tal fim. E depois que você cumpriu essa finalidade, se você ainda tem uma cópia digital, por exemplo, duplicada, você é obrigado a deletar. Agora, se você fizer isso pelo WhatsApp, seu risco é imenso, porque você tem uma plataforma de terceiros que você não tem rastreabilidade nenhuma. Então, existem outras formas sistêmicas de fazer isso. Então, um dia que aconteceu isso, o despachante resolveu compartilhar, sabe-se lá com quem, a pessoa procura e aciona. Então, você teria que ter meios de prova para dizer: olha, esse problema não aconteceu aqui, aconteceu com o despachante. Certamente, a vítima vai vir contra a empresa. Mas aí, dependendo da prova que a empresa tiver, ela pode agir regressivamente contra um prestador de serviço. Mas ela precisa de ter mais formalidades para poder deixar de uma forma muito clara qual é a finalidade que esse despachante ou empresa de seguros tem que tratar esse dado e, sobretudo, deixar muito claro que o dado tem que ser descartado de uma forma eficiente após a execução da atividade. Ou seja, esse passa a ser um requisito no compliance das empresas. Nós vamos ter que trabalhar muito com as empresas que estejam de acordo com essas regras. Vai ser fator decisivo para você ter parceiros. Acho que isso vai ficar bem claro. Bem claro, isso vai ser um fator de selecionar melhor quem serão esses parceiros. E um ponto importante que eu queria destacar também é que, pela experiência que a gente já teve de seguir com várias consultorias de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é que todos os contratos, todos que existem hoje, celebrados pela empresa do mercado imobiliário, onde o objeto está relacionado com o tratamento de dados pessoais, estão defasados, precisam ser revisados. Por quê? Porque esses contratos não estão em conformidade com as obrigações da lei. Nós teríamos que fazer um aditivo para cada contrato? Sim. Teria que se fazer um aditivo para poder... Isso é uma questão de risco, né? O melhor dos mundos é esse. Agora, se você quiser bancar o risco, tudo bem. Agora, esse assunto puxa uma outra solução, que é as empresas terem o uso constante de plataformas digitais de assinaturas eletrônicas. Ou seja, abandonar de vez o fluxo documental de contratos só pelo lado papel. Porque o arquivamento digital ele é mais fácil, né? Mais prático, a gente tem como mais rastreável, mais rápido, você tem mais controles sobre a informação que vai, que volta, entendeu? Então, assim, acabar definitivamente com o fluxo de manifestações de vontade que existem de diversas formas dentro das empresas, de uma maneira presencial, papel, e sim fazer essa rastreabilidade digital. Porque para você que gerenciam tantas obrigações, tantos contratos, etc. e tal, vocês têm que entender que uma plataforma de assinaturas digitais dá uma ampla rastreabilidade, coisa que não existe na forma de fazer esse fluxo em papel. Entendeu? Então, isso justifica muito. Assim, a gente às vezes está fazendo um negócio, o cliente faz uma proposta de compra do imóvel e fala: mas eu quero ver a informação básica, eu quero ver a matrícula do imóvel, se está atualizada, e a gente acaba compartilhando, às vezes, ali por WhatsApp, para um possível cliente, que pode vir a ser o futuro proprietário daquele imóvel e que precisa ter acesso a esses dados para ter a certeza de que o imóvel é adequado ao negócio para ele. E aí, e se depois, nós também temos que pedir para ele, a cada transação dessa, falar: olha, esses dados que vamos compartilhar são confidenciais, você tem que assumir aqui que está recebendo esses dados e que vai tratá-los
com o rigor que a lei manda? Esse é um problema seríssimo. Porque o WhatsApp é um serviço de mensageria. É um serviço de mensageria que os sócios da empresa perdem totalmente a governança sobre os dados pessoais que tramitam ali. Então, tem clientes hospitais, por exemplo, que vivem um problema seríssimo, né, do corpo de médicos compartilhar fotos de pacientes através do WhatsApp. Então, qual foi a sugestão que a gente passou para esse tipo de cliente, que se repete de uma forma diferente, mas é parecido com o mercado imobiliário? Não usar definitivamente a mensageria eletrônica, na qual você não tem o controle de toda a rastreabilidade de quem fez o que com aquele dado pessoal. Então, por exemplo, eu não recomendo usar o WhatsApp quando for fazer compartilhamento de dados pessoais. Não, definitivamente não. Por quê? Porque você perde o controle. Agora, então, como alternativa, qual que é a solução? Não me adianta você trazer só o problema, você não me traz solução. É você colocar dentro da sua nuvem essa informação de dado pessoal e repassar para o terceiro um link. E esse link é que vai dar o acesso para ele ver o conteúdo. Visualizar. E esse link, normalmente, ele expira depois de 48 horas, por exemplo. Então, você vai ter a segurança que aquele dado, na íntegra, nunca vai estar na mão de uma pessoa no qual não precisaria mais estar. Então, são mecanismos de tecnologia que existem, todos eles já amplamente utilizados. Por exemplo, nosso escritório já faz o uso desses recursos para compartilhar dados há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos a gente não usa mais anexo de documento em e-mail, porque a gente sabe que isso é um risco. Você está fazendo duplicidade de documentos e está perdendo o controle sobre quem vai acessar aquele documento depois. Tem mais de 10 anos que a gente trabalha sem papel. Então, a gente já desenvolveu uma cabeça para poder imaginar desses riscos, de uma forma a tentar mitigar e mudar a forma de trabalhar. Agora, quando a gente fala mudar a forma de trabalhar, a gente sabe que o ser humano é o seguinte: qualquer mudança assusta, inclusive as boas. Então, há um impacto negativo inicial, mas que com o passar do tempo, sobretudo uma pessoa no seu perfil que está à frente de uma grande empresa do setor imobiliário, vai ficar muito mais tranquila, porque você vai ter ampla rastreabilidade de tudo que está acontecendo sobre os dados pessoais. Hoje, se eu for te perguntar, por exemplo, quantas bases de dados pessoais existem na sua empresa, certamente muitos sócios de empresas do setor imobiliário não vão saber nem responder essa pergunta, que é básica. Por quê? Porque eles nunca tiveram que se preocupar com isso. Só que o risco hoje de um dado desses se extraviar ou ter um vazamento qualquer vai responsabilizá-lo. Então, são preocupações que ele passará a ter que ter e tomar decisões junto com os setores operacionais para que não se exponha de risco de uma forma totalmente inadvertida. Tá certo. Agora eu estou assim, nós estamos falando muito das imobiliárias, agora nós temos as administradoras de condomínio também, com um volume enorme dos dados dos seus condôminos ali, os síndicos. Os síndicos têm que estar muito bem preparados para lidar com tudo isso, né? Não é brincadeira. Sem dúvida alguma, porque a gente sabe como funciona, né? É uma informalidade absurda em relação a essas informações que são intercambiadas ali. Ninguém se preocupa para saber para onde que essa informação vai, quem pode acessar essa informação, se essa informação, por exemplo, ela está devidamente protegida, ou se é um livro de páginas abertas, ou se é um arquivo de fichas aberto, ali qualquer pessoa pode chegar e você não tem uma webcam para saber quem é que está tendo acesso àquelas informações de dados pessoais. O que é uma dica que eu vou deixar para o pessoal que tem ainda seus arquivos de metal, com as suas pastas suspensas, tem que colocar esse tipo de recurso de proteção, porque assim, de uma webcam para saber quem é que está acessando aquelas pastas, para poder tirar isso a limpo. Então, a parte de condomínio, para mim, é ainda mais crítica, sabe? Porque mudanças bem severas vão ter que ser empreendidas para poder, sobretudo, sair desse perfil de informalidade que existe no tratamento de dados pessoais. A gente não sabe como é que esse dado é preservado, a gente não sabe como é que esse dado é descartado, quem são as pessoas que podem ou não ter acesso a essa informação. No caso, o síndico que passa a ser o responsável.
Sim. Aí eu te pergunto, quem é o dono da base de dados? Entendeu? Porque essa é a pergunta. Porque a lei traz duas figuras. A figura do controlador da base de dados e a figura do operador da base de dados. Então, a gente tem que pensar, no caso de um condomínio, de quem que é essa base de dados? Quem que é o dono da base de dados? Será que é a empresa que administra ou o próprio condomínio? Essa é a primeira resposta que a gente tem que fazer, para saber quem é que seria o responsável direto por isso. Quem é? No meu ponto de vista, em relação à questão de cobrar condomínios, fatura, etc., para mim é o condomínio que é o titular. E a administradora, ela é uma operadora. Por que ela é uma operadora? Porque ela só executa as atividades de tratamento de dados pessoais a mando do condomínio. Ela não pode fazer nada com esses dados que não seja aquilo que o síndico oriente. E isso tem que estar no contrato. Então, por isso que eu falo, todos os contratos, entre eles esses de administração de imóveis, têm lacunas por não prever as obrigações por parte da administradora e do próprio síndico quanto à proteção de dados pessoais. Isso nunca foi motivo de preocupação e que agora passa a ser. Vamos dizer que, então, acho que quem conseguir se adequar sejam as administradoras de condomínio, as administradoras de imóveis, as corretoras, o mercado imobiliário. Para se adequar, nós vamos acabar peneirando, naturalmente, porque as empresas que são sérias, as formais, vão ter mais chances de ter uma performance melhor, com mais segurança, atuando dentro da lei. Isso seria um princípio darwiniano, né? Aqueles que estiverem mais adaptados ao meio sobreviverão. Então, por isso é que as empresas precisam se preocupar com isso e fazer disso, Cássia, como eu falei, um diferencial de mercado. Então, nós já estamos vendo, por exemplo, operadores de telefonia que estão fazendo hot sites aí para poder dizer para o público em geral que o dado pessoal naquela operadora ele é bem tratado e mostra isso com transparência, justamente para poder gerar uma relação de confiança no mercado que a gente sabe que é totalmente promíscuo em termos de ter muito critério de lidar com dado pessoal. Né? Então, isso ainda é uma coisa muito inimaginável para a maioria das pessoas. Mas que, com o passar do tempo, na hora que começar a surgir as penalidades, os processos, essa situação toda, nós vamos ter um aprendizado, nós vamos ter um consciente coletivo da mesma forma como nós tivemos no Brasil com a lei de relação, com o Código do Consumidor, com a lei de impacto ambiental, que eram coisas inimagináveis, mas que agora se tornaram requisitos essenciais de compliance, né? De mostrar essa conformidade de governança. Só que nós estamos ainda bem no início dessa mudança cultural tão grande que a gente vai ter que encarar pela frente. A lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 21. Não, mudou. Não? Não, mudou. Nós tivemos agora, na semana passada, uma decisão consensada no Congresso Nacional de que houve uma mudança do projeto de lei e que agora vai começar a partir do dia 16 de agosto de 2020. Ou seja, a lei entra em vigor daqui a uns 45 dias, mais ou menos. E agora, só que com um detalhe. A mudança foi no sentido de que as multas, apenas as multas administrativas que estão previstas na lei, essas só serão aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. Então, as empresas ganharam... Ou seja, nós vamos ter um ano para nos adequar. Na verdade, mais ou menos. Não é bem isso, não. Porque o que está sendo, vamos dizer assim, flexibilizado é apenas a multa administrativa. Quais os riscos que ainda vão persistir? Uma pessoa que se sinta vítima do mau uso dos seus dados pessoais, ela vai poder entrar na justiça a partir do dia 17 de agosto para poder pedir alguma indenização quanto a isso. Ou o problema da publicização dos vazamentos de dados. Também essa é uma questão que já passa a acontecer desde o início da vigência da lei. O que é postergado é apenas uma das 3 modalidades de penalidades que existem em relação ao mau uso mau uso dos dados pessoais. Estou vendo aqui, tem uma série de elogios já para você aqui, dizendo que você é um excelente profissional. Obrigado. A Gabriela
Gabriela Barreto, que é uma advogada, pelo que eu estou entendendo aqui. Ela é de Fortaleza, está nos assistindo diretamente de Fortaleza. A Grossiló também, parabéns pela colocação, Alexandre, você é uma grande referência na área para todos os profissionais. Um abraço ao amigo Bernardo Grossi. A Adriana Bessoni está colocando, difícil um profissional do direito com tanto conhecimento na área. Opa, o que é isso? Nem tanto. A gente está estudando todo dia. Esse é um tema que está no nosso radar há 3 anos, aproximadamente. Então, hoje a gente faz grupos de estudos para poder entender todos os tipos de problemas operacionais que estão acontecendo no mundo em relação ao tratamento de dados pessoais. Então, nós estamos no início, nós estamos na pontinha do iceberg. Muita coisa ainda a gente vai ter que aprender. Nosso trabalho em relação a isso é um aprendizado constante. O Leonardo Diniz Mascarenhas, que é nosso parceiro na CMI Secov, da Baidor, ele tem um aplicativo para os condomínios, ele está perguntando aqui, como identificar o culpado por um eventual vazamento? Boa pergunta, Leonardo. Os sistemas atuais, eles não foram preparados para estar adequados com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E quando eu falo isso, eu me refiro justamente porque os sistemas não geram uma trilha de auditoria que seria imprescindível ter para poder responder a sua pergunta. Então, quando o dado hoje é compartilhado, muitas vezes, até a própria empresa que recebe esses dados, que vai tratar, por exemplo, imagine uma folha de pagamento, ela tem que passar mais recursos sistêmicos para poder ficar muito claro que ela está proibida de fazer mau uso desses dados. Então, isso soa como uma coisa muito estranha, mas o que a gente sabe é que os dados são compartilhados de uma maneira muito informal. Então, é necessário fazer um ajuste no contrato para poder definir a finalidade e um ajuste no sistema para poder dar essa rastreabilidade que o Leonardo está falando. Porque senão nós vamos continuar simplesmente com um contrato sem nenhuma eficiência, porque os sistemas não geram aqueles registros eletrônicos que são essenciais para poder fazer a identificação da prova de auditoria de quem foi que cometeu esse ilícito. E, na dúvida, quem sai perdendo com isso? Os donos da base de dados. Por quê? Porque pode ser que o descuido pode ter acontecido não dentro da própria empresa, mas sim de um terceiro. E se esse terceiro não propicia essa trilha de auditoria, você não fica com meios de exercer um direito de regresso contra ele, mesmo sabendo que a falha foi ele que cometeu. Ele está até perguntando aqui também se os porteiros são operadores dessa base de dados. Sim, porque, na verdade, o porteiro, normalmente, ele é uma figura que está vinculada a quem? Ao condomínio ou à administradora? Tem as duas situações, né? O Franco Maziero coloca aqui, Alexandre é fera, parabéns. Obrigado, Franco. Um abraço. E nós estamos aqui com várias pessoas aqui nos assistindo do mercado imobiliário. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, mas chegou a Patrícia Santos Gontijo, coloca aqui, doutor Alexandre, hoje recebo mensagens promocionais de imobiliárias que nunca as contatei. Como denunciar ou mudar este cenário? É um risco que todas as imobiliárias estão correndo já desde hoje. Ou seja, a qualquer momento agora vai soar estranho, mas é o que está previsto na lei, que uma pessoa que se sinta inoportunada faça essa comunicação para a empresa e a empresa tem que responder. Responder de que forma? Tem que ver o que está sendo perguntado. Se ela está dizendo, olha, eu não quero ser importunado em relação a esses lançamentos, eu nunca consenti que vocês fizessem isso com os meus dados, então essa empresa vai ter que remover. Ou ela pode dizer, ok, eu até topo receber esses lançamentos, mas meus dados estão errados. A lei obriga que o banco de dados tenha sempre dados corretos. Então, isso também precisa ser ajustado. E ficar muito atento a um problema que pode acontecer, que a gente já percebeu isso em diversas empresas. Existem empresas, por exemplo, que têm 30 bases de dados. E aí eu te pergunto, se
por acaso você exclui o dado pessoal de uma base de dados, será que hoje tem recursos para poder apagar esse mesmo dado pessoal das outras 29? Muitas vezes não. E isso pode perder o controle e pode se transformar num fator de risco. Então, respondendo a Patrícia, é que as pessoas hoje têm esse direito, desde já, de fazer essa abordagem e de poder fazer até provas, se por acaso isso não foi cumprido depois do futuro. É importante dizer uma coisa, Cássia, que eu estou sempre falando que a Lei Geral de Proteção de Dados ampliou os direitos dos titulares. Por quê? Porque nós aqui no Brasil já temos outras leis que protegem os dados pessoais, só que a maioria das pessoas não sabe, como, por exemplo, a Constituição, o Código do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, a própria Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso não é um tema novo. Isso significa o quê? Que hoje o risco já existe. Porque se houver alguma violação da lei quanto a um assunto de proteção de dados que se refere a uma questão que está prevista na Constituição, no Código do Consumidor, o Ministério Público já está agindo, já está aplicando multas. O PROCON a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque é um assunto que nunca foi alvo de muita preocupação, mas que com essa vinda agora da Lei de Proteção de Dados, esses órgãos controladores começaram a agir de uma forma que jamais tinham pensado, que é justamente de tomar medidas protetivas em relação ao mau uso dos dados pessoais. Bom, nós só temos mais 7 minutos e ainda 3 perguntas aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer um pinga-fogo aí. O Altair Salles colocou aqui: parabéns, doutor Alexandre, pelas colocações e instituições. Parabéns, Cássia, pelas perguntas e por ter convidado o doutor Alexandre. Obrigado a todos. Altair Salles, da Real Imobiliária. Obrigado, Altair. A Renata Gonçalves coloca aqui: doutor Alexandre, pode falar um pouco sobre o DPO e suas funções? Será obrigatório em toda empresa? Sim. E eu já vou falar a próxima. Tá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tá. O DPO, para quem não sabe, é o encarregado de proteção de dados. É um novo cargo que foi criado com a lei. Quem que é essa pessoa? É um profissional que não pode ser confundido com alguém da área operacional da empresa. Ele não pode ser, por exemplo, uma pessoa da área de TI que faz o gerenciamento do TI, que agora vai lidar com esse cargo. Isso vai dar um conflito muito sério, porque ela tem que ter independência, ela tem que ter autonomia. Ela tem que ter autonomia, ela tem que estar acima do setor operacional e com interlocução direta com a diretoria. Por quê? Porque ela vai ser o interlocutor da empresa, ela vai ser o responsável para ser o piloto desse painel de controle que vai ser criado através do gerenciamento de todos os dados pessoais. Então, se ela estiver no nível operacional, ela nunca vai ter liberdade para poder apontar o dedo para um setor de recursos humanos ou de marketing que está fazendo alguma coisa que está colocando a empresa em risco. Por isso que ela tem que estar num nível superior para poder reportar diretamente somente ao board, à diretoria, para que isso não aconteça de uma forma que não dê essa autonomia. E isso é uma preocupação que já devia ser pauta de todas as empresas, porque quanto mais cedo se nomeia essa pessoa, menos riscos nós vamos ter. Existem vários cursos no mercado oferecendo certificação para isso. A gente tem feito mentoria para várias empresas para poder mostrar esses caminhos. A auxiliadora está colocando aqui: doutor Alexandre, então a busca de leads através de cruzamento de perfil, por exemplo, no Google, é inadequado? Corre o risco de você se deparar com a situação que o lead vai virar e falar: eu não te consenti usar meus dados, você não tem direito para fazer isso. Ou então a pessoa pode até gostar. Isso vai depender muito da reação de cada um. Agora, na medida que você faz esse cruzamento de leads pelo Google, por exemplo, você deveria fazer um termo de consentimento formal para poder ver se ele topa ou não receber essa informação. É um sim ou não. E daí, então, prosseguir. Esse assunto é tão vasto que nós poderíamos aqui conversar muito mais 1, 2 horas aqui, que acho que ainda não esclareceria. Mas para isso nós temos aquele e-book que nós fizemos, né? Que é interessante divulgar. Eu queria finalizar aqui nesses últimos 4 minutos para contar essas novidades boas, né? Nós preparamos aí com tanto cuidado, com o seu entusiasmo, com o seu empenho, e fomos buscando todas as informações com a participação do Luiz Lara, nosso diretor da CMCCOV, que ajudou demais. Demais.
que é um grande parceiro. Enfim, nós colhemos muitas dúvidas para colocar para que a gente pudesse construir um e-book para oferecer aos associados da CMI Secov para que possam esclarecer. E mais, estamos preparando um curso, não é isso? É para que a verdade. gente possa realmente fazer com que todas as imobiliárias tenham, e as administradoras de condomínio e os síndicos possam se preparar para esse novo momento. Eu acho que o que mais nós precisamos agora é compartilhar bons conteúdos, boas informações e nada de compartilhar dados. É isso aí. Eu me sinto muito satisfeito pela iniciativa que se apoiou desde o início da gente fazer esse e-book, porque no momento a gente precisa passar informação de qualidade, porque está todo mundo aprendendo a lidar com esse novo mundo relacionado ao tratamento de dados. Então, nós fizemos com muito carinho, o Luiz Lara teve uma participação muito grande para trazer exemplos práticos. Nós mapeamos os 5 maiores fatores de risco que as empresas do mercado imobiliário possuem. Tem uma linguagem fácil, nada de juridiquês, perguntas e respostas, e espero que todos os associados do CMI Secov possam tirar o máximo proveito disso, porque isso é só o início. Depois a gente pensa na questão seguinte do curso de capacitação, porque isso passa a ser um assunto estratégico muito importante para qualquer empresa desse ramo de atividade. Doutora Letícia está parabenizando aqui, ótimos esclarecimentos. E eu vou falar para vocês que nesses nossos últimos 2 minutinhos aqui, que com o consentimento expresso do doutor Alexandre Ateniense, essa live vai ficar disponível no Instagram da CMI Secov para que a gente possa voltar a ver ou encaminhar para aquele parceiro, para aquela empresa, um funcionário, para os outros colaboradores da empresa, para que a gente possa juntos se preparar de forma organizada para enfrentar essa nova Lei Geral de Proteção dos Dados, que em 45 dias está entrando em vigor. É isso aí, vamos em frente. Temos um caminho grande, as mudanças são complexas, mas é que nem aquele ditado chinês. Para uma grande caminhada, nós temos que dar o primeiro passo. É isso aí. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente e até a nossa próxima live. Qualquer pergunta, gente, encaminha para atendimento@secovmg, que responderemos a tempo e a hora. Um abraço para todo mundo, bom trabalho e até mais. Tchau, Obrigado, tchau. um abraço a todos.